Estamos aí na metade do mês de março, alguns campeonatos estaduais já estão aí no seu finalmente, né, nas suas fases decisivas, e já temos alguns clubes que estão dando decepção às suas torcidas. Vimos alguns casos bem pesados, né, uns casos muito dramáticos, como por exemplo os 3 gigantes paulistas ficando fora das semifinais do Paulistão. E talvez até mesmo a questão do Botafogo, que também ficou de fora. E esses casos desses times que estão decepcionando no estadual e até mesmo em outras competições, agravam-se mais as situações por conta da Copa do Brasil de 2024, que talvez alguns desses clubes nem venham a jogar. Então eu vou falar com vocês hoje sobre as decepções do primeiro trimestre de 2023, aqueles times que ficaram fora das fases decisivas dos seus campeonatos estaduais, e as possíveis consequências para isso. Falar sobre a Copa do Brasil de 2024 e um pouquinho mais sobre cada time e o que aconteceu. Beleza? Então vamos falar dessas decepções agora no vídeo. Bora! Fala aí, torcedor que tá putaço com seu próprio time! Sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader e antes de mais nada deixe seu curtir aqui embaixo para ajudar com a divulgação do conteúdo, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos e marca o sininho de notificações para receber a informação sempre que sair um vídeo novo no canal, beleza? Sem mais delongas, bora falar dessas decepções de 2023, pelo menos do comecinho. E eu não podia começar a falar de decepção sem citar esse trio de mocorongos aqui, né, que conseguiram envergonhar o futebol goiano com essas derrotas lamentáveis na Copa do Brasil e na Copa Verde. Vamos começar falando do Vila, né, que não só ficou fora das fases decisivas do Campeonato Goiano, não ganha um Goianão desde 2005. Ele não ganhou um Goianão. E Itumbiara e Grêmio Anápolis já foram campeões e Vila Nova nada, né, nesse período. O Vila Nova foi desclassificado na Copa do Brasil. Não, aliás, eu vou chegar na Copa do Brasil depois. O Vila Nova perdeu de 2-0 para o Cuiabá em casa, no Oba, no jogo de ida da Copa Verde. Ou seja, ele está desclassificado no Campeonato Goiano, está praticamente desclassificado lá na Copa Verde, porque não vai ganhar do Cuiabá em casa, lá, o Cuiabá jogando em casa, cara, não vai ganhar. Vamos combinar. Assim, claro, futebol, a gente, né, acredita em tudo, a gente entende que futebol é uma caixinha de surpresa, pode acontecer qualquer coisa, mas vamos pegando num contexto, né, realista, muito difícil o Vila Nova reverter 2 gols lá em Cuiabá, né? E na Copa do Brasil, o Vila Nova, assim como Atlético Goianiense e Goiás, tiveram a proeza, esses times, de não conseguirem vencer nenhum jogo. Não entendam mal, eles se classificaram, eles não venceram, beleza? O Vila Nova empatou o primeiro jogo, perdeu o segundo pro Náutico. O Atlético Goianiense empatou o primeiro jogo em 0-0, perdeu aqui, foi desclassificado aqui nos pênaltis. O Goiás empatou o primeiro jogo em 1-1 com o Asa, não é? E foi desclassificado pelo Águia de Águias de Marabá, saca? Então assim, a gente tá vendo derrotas, porque assim, o Náutico é um time, né, um time tradicional, foi o time que venceu o Vila Nova, mas mesmo assim, é uma equipe que tá, né, ela não vem bem das pernas há muito tempo. O Volta Redonda, que enfrentou o Atlético Goianiense, que enfrentou meu Atlético, ele tá fazendo uma excelente campanha no Campeonato Carioca, tem uma equipe muito bem qualificada e muito bem treinada por um ex-técnico do time Sub-20 do Atlético Goianiense, que é o Rogério Correia. Esse cara faz um bom trabalho no Volta Redonda, e o Volta Redonda tem um bom time. É um dos bons times aí do começo do ano, uma das surpresas do começo do ano. Vinha de uma vitória de 2-1 em cima do Fluminense, que é uma equipe muito bem treinada lá pelo Diniz, né? E que tem muito bons jogadores, um grande elenco, mesmo assim perdeu pro Volta Redonda. Mas aí o pior acaba sendo pro Goiás, cara, porque o Goiás foi desclassificado empatando em 0-0 com uma equipe muito de baixíssimo nível técnico, gente. Com todo respeito ao Águias de Marabá, que mereceu a classificação, né? Mas é um time é um time abaixo do Goiás, cara. E mesmo assim o Goiás teve a proeza de ser desclassificado nos pênaltis para o Águias
né, de Marabá. Claro, parabéns a todos esses clubes, ao Águias de Marabá, ao Náutico, ao Volta Redonda, todos eles mereceram suas classificações. Mas não deixa de ser uma grande decepção você ver o futebol goiano sem times na Copa do Brasil a partir da segunda fase pra frente. Não tem time! Nenhum classificou. O futebol goiano está fora da Copa do Brasil. Isso é uma imensa decepção. Vamos ser bem sinceros. Outro time de Série B que também vai bem mal das pernas nesse começo do ano é o Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa, que ano passado fez uma campanha na Série B bastante regular, né? Brigou, inclusive, em alguns momentos pelo acesso. Esse ano já caiu na Copa do Nordeste e o último resultado foi um empate com a Campinense, que sacramentou a queda dos dois na Copa do Nordeste. Está temporariamente classificado para pré-nordestão da próxima competição, por conta dos resultados no estadual. Foi eliminado no campeonato estadual, perdendo para o seu rival Motoclube por 2-0, e com isso perdeu até mesmo a oportunidade de disputar a Copa do Brasil 2024. E trocou de técnico recentemente, faz uma semana que eles trocaram de técnico. Assim, a campanha do Sampaio Corrêa nesse começo do ano é lamentável. Seu torcedor tá sofrendo, porque tá vendo o time definhar em resultados negativos e tem uma Série B dificílima para encarar agora em 2023. E ainda corre o risco de ficar fora, né, da Copa do Brasil 2024. Lembrando que o Sampaio Corrêa também foi eliminado desta Copa do Brasil 2023. Então ele só tem o Campeonato Brasileiro da Série B para disputar. É o que lhe sobrou, e a única oportunidade para ele disputar a Copa do Brasil do ano que vem é vencendo o Campeonato Brasileiro da Série B. Ainda existe uma remota possibilidade, em caso de alguns resultados ali do campeonato estadual, ele poderia conquistar uma vaguinha ali, né? Na possibilidade de alguns resultados acontecerem, ele conseguiria a vaga da Copa do Brasil. Não é 100% garantido que ele não consiga pelo campeonato estadual, mas a chance é remota. Então, assim, é lamentável que o Sampaio Corrêa, que é um dos clubes mais tradicionais do Maranhão, esteja numa posição tão deprimente nesse início do ano, e o seu torcedor precisa ficar muito preocupado, porque a Série B não vai ser nada fácil. Descendo agora ali para os Pampas Gaúchos, temos que falar do Juventude. Juventude que ano passado disputou a Série A e fez uma campanha bem ruim, muito ruim, uma campanha assim esquecível, né? Acabou rebaixado para a Série B 2023 e esse ano não vem bem também. No Gauchão até que não foi mal, fez uma campanha regular, porém não conseguiu se classificar para as fases decisivas do campeonato. E com isso fica meio complicado a chance dele conseguir a vaga na Copa do Brasil 2024 por esse critério atual da CBF. Visto que, para que ele possa conquistar essa vaga pelo estadual, no Campeonato Brasileiro, ou o Grêmio ou o Internacional precisariam estar classificados para Libertadores, terminar o Campeonato Brasileiro na zona da Libertadores. Claro que isso é bem provável que aconteça, porque as duas equipes têm cacife para conseguir, né, essa posição ali no Campeonato Brasileiro da Série A 2023. Mas depender dos adversários, dos seus rivais, nunca é positivo. Então existem outras oportunidades para o Juventude, que inclusive já foi até eliminado da Copa do Brasil, perdeu para o São Luís por 1-0. Então assim, vem decepcionando ali seu torcedor em alguns pontos, né? O Juventude pode disputar a Copa da Federação Gaúcha, né, a FGF. E assim, disputando essa Copa, se ele for campeão dessa copinha, né, da FGF, ele que é uma copinha com os times que ficaram de fora da fase decisiva, que não foram rebaixados, tem lá suas regras. Se ele for campeão desse campeonato, ele conquista a vaga para a Copa do Brasil. A outra chance que ele tem é ser campeão da Série B. Se ele for campeão da Série B, ele também conquista a vaga para a Copa do Brasil 2024. E não dependeria assim de Grêmio ou de Inter para poder se classificar. Mesmo porque, com os resultados não saindo nesse primeiro trimestre, o Juventude fica um pouco, como se diz, né, sem aquela confiança de vencer o Campeonato Brasileiro da Série B 2023. Que vai ser dificílimo, muitas equipes complicadas a se enfrentar, inclusive o meu Atlético. Então assim, vai ser uma competição muito disputada, e depender dela para jogar a Copa do Brasil 2024 é complicado, né? Se o Grêmio e o Inter forem bem no Campeonato Brasileiro da Série A, acabam beneficiando até mesmo o Juventude, que terminou em quinto
ali na fase de classificação do Campeonato Gaúcho. E aí o Juventude conseguiria essa vaga para a Série B, para a Copa do Brasil 2024. Só que não é bom pro torcedor, né? Porque você fica dependendo do rival. E aí o seu time é que tem que trazer a alegria pra você, e não o rival, né? Então o Juventude tem sim que fazer por onde lutar nesses campeonatos para tentar conquistar a sua vaga pro ano que vem jogar a Copa do Brasil. E, claro, dar um respaldo, uma resposta ao seu torcedor que tanto espera desde os resultados ruins do ano passado, né? Galera, agora a coisa começa a ficar séria, porque a gente vai falar de clubes de alcance nacional. Começando pelo Fogão, né, do Rio de Janeiro. O Botafogo ficou de fora das fases decisivas do Campeonato Carioca. E esse posicionamento do Botafogo é muito perigoso para esse time que vem sendo montado graças à sua SAF, né, que vem investindo dinheiro, contratando jogadores e que na real não vem trazendo tanto resultado em campo. A gente não vê o Botafogo em campo tendo o reflexo dos seus investimentos fora de campo. Por exemplo, não conquistou essa classificação, perdeu o último jogo para a Portuguesa do Rio e com isso acabou desclassificado da fase decisiva da Copa, né? Da Copa do Campeonato Carioca, né? Além disso, nesse ano a classificação na Copa do Brasil, na primeira fase, foi polêmica pra caramba. Todo mundo reclamou, porque foi uma classificação onde o Botafogo fez o gol na bacia das águas, no último lance do último minuto, quando o juiz nem deveria ter dado aquele acréscimo. Pelo menos as polêmicas estão em cima disso, né? Eu não vou me posicionar referente a isso, porque assim, existem posições e posições, tem gente que concordou, tem gente que discordou, mas não é esse o foco do vídeo. O foco do vídeo é falar que o Botafogo sofreu para classificar na Copa do Brasil esse ano, agora na primeira fase. Vai enfrentar o Brasiliense na próxima fase. E assim, ficou de fora da Copa do Campeonato Carioca, suas fases decisivas. Não vem apresentando um futebol realmente vistoso, que justifique o investimento que vem sendo feito fora de campo. O Botafogo, para ele poder se classificar para a próxima Copa do Brasil do ano que vem, ele tem algumas opções. Primeiro, ele precisa ficar na zona, pelo menos, né, na zona da Libertadores, na Série A. Se ele ficar nessa zona, ele consegue a classificação. Outra opção é que se os times do Rio que ficaram, né, na parte de cima ali da tabela, classificaram para a fase decisiva, se eles ficarem na zona da Libertadores, o que é bem provável, vão liberar as vagas para os times que vão participar da Taça Rio, que são aqueles times que ficaram entre o 5º até o 8º colocado ali. Esses times que vão aparecer aqui para vocês, tá? E aí, se isso acontecer, o Botafogo se beneficia e também consegue a classificação. Então é bem provável que ele consiga por intermédio dos outros. Para outra opção, né, para ele se classificar, seria que se ele fosse campeão das competições que ele vai participar. Que no caso, Campeonato Brasileiro, ou a própria Copa do Brasil que ele está jogando, ou a Sul-Americana, que ele vai jogar o ano que vem. Campeão de qualquer uma dessas, ele também garante vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Só que, galera, vamos lá. O Botafogo não vem mostrando um futebol que condiz com o seu investimento. O torcedor do Botafogo vem cobrando muito isso. É difícil para o torcedor do Botafogo ver o desempenho do time que não está de acordo com o que ele espera, dado o fato de que o Botafogo hoje é uma SAF. E espera-se, né, de toda SAF que se dê uma solução intermediada pela grana, né? Não é assim que funciona. Futebol tem muito mais a ver com o momento do que com o financeiro. Então, não vai ser o dinheiro que vai fazer isso. É o time que vai jogar em campo, né? Não é a grana. E o Botafogo anda meio ruim com relação a isso. Poderia estar com um desempenho melhor, dado o investimento que tem. Galera, mas nada disso se compara à situação doentia que vive o Santos Futebol Clube. O Peixe Paulista, meu amigo, o que está acontecendo com esse time? Vamos conversar um pouco. Eu já fiz um vídeo ano passado falando sobre a situação dramática que os anos que se passaram apresentaram ao Santos Futebol Clube. O Santos vinha, né, no caso de 2 temporadas, lutando para não cair no Paulistão, cara, no Paulistão. E esse ano, por um bom momento, por um bom tempo, não foi diferente. O Santos correu o risco de cair.
Só que ele conseguiu se salvar, né, desse rebaixamento, mas não deixou de decepcionar seu torcedor, porque foi eliminado eliminado, né, nessa fase de classificação do Campeonato Paulista com um sonoro 3-0 para o Ituano. E aí, cara, o Santos vem de 3 temporadas sem disputar o título paulistão, sem disputar a fase decisiva do Paulistão, sendo que em 2 delas ele lutou para não cair, sabe? O ano passado foi complicadíssimo pro Santos também, não foi um ano fácil, saca? E aí, com isso, o Santos tem a Copa do Brasil agora para disputar esse ano e o Brasileirão, além da Sul-Americana, né? E o que lhe resta? O que lhe resta é o seguinte: o Santos, ou ele tem que terminar o Campeonato Brasileiro da Série A na zona da Libertadores, ele consegue jogar o campeonato, consegue jogar a Copa do Brasil ano que vem, né? Ou ele tem que ser campeão da Copa do Brasil ou campeão da Sul-Americana, que vai disputar esse ano também. E assim, a confiança do torcedor santista tá baixíssima, cara. A derrota final ali no Paulistão foi lamentável. E com todo respeito ao Iguatu, o Iguatu não é o time para se comparar ao Santos. Então a vitória em cima do Iguatu não respaldou o trabalho que não vem sendo bem feito ali no Santos, sabe? A gente vê reclamações veementes de seus torcedores. E assim, não é de hoje que o Santos sofreu mais uma vez no Paulistão de uma maneira lamentável para o tamanho do time, lembrando que nós perdemos o rei do futebol, o maior jogador da história do Santos, no final do ano passado. E o primeiro ano depois disso, o que acontece? O Santos começa o ano decepcionando seu torcedor, o que nunca vai ser positivo. E aí a gente escuta muitos influenciadores falarem uma coisa que é muito clássica: não adianta nada o time ir bem fora de campo se em campo o time não corresponde. O Santos vai bem fora de campo, pela sua diretoria, contas pagas, tudo bonitinho, mas dentro de campo vem decepcionando há vários anos. E isso nunca vai bem, principalmente para o seu torcedor. O Santos vai ter que contar com a possibilidade de conquistar uma classificação para a Libertadores, obviamente também se for campeão da Série A também conquista, né, a vaga, ou ganhar a Copa do Brasil, ou ganhar a Sul-Americana. Essas são as possibilidades para o Santos jogar a Copa do Brasil do ano que vem. Imagina a tragédia financeira que seria para o Santos se ele não jogar a Copa do Brasil 2024. Vai ser tenso. O último time que eu quero citar aqui para vocês é o São Paulo. São Paulo que tem, sabe, uma situação meio problemática. Vamos lá. O ano passado, São Paulo fez uma campanha bem irregular no ano. Conseguiu chegar à final do Paulistão, mas teve a proeza de perder a competição mais ganha que ele tinha nas mãos, porque ele venceu o primeiro jogo por 3-1 e perdeu de volta por 4-0 para o Palmeiras, que é, na verdade, hoje um dos, se não o melhor time do país, né? Mas, mesmo assim, perdeu o Paulistão dessa forma, foi até uma forma meio vexatória para seus torcedores. E aí, depois disso, veio numa oscilação, mas também abaixo do que o São Paulo é, né? O São Paulo é um tricampeão mundial, então ele deveria ter muito melhores resultados do que teve. Como, por exemplo, foi eliminado para o Flamengo, conseguiu até chegar na final do Sul-Americano eliminando o meu Atlético, apesar de perder o primeiro jogo novamente por 3-1, né? Outro resultado de 3-1, dessa vez adverso, mas beleza. Perdeu o primeiro jogo por 3-1, reverteu nos pênaltis lá, chegou na final, mas perdeu para o Independiente Del Valle por 2-0, numa derrota onde ele jogou mal, jogou abaixo do adversário, que foi merecedor da vitória. E aí, cara, a temporada do São Paulo se resumiu a: classificou para a Sul-Americana novamente, não conquistou nenhum título e começou o ano, né, assim, com bastante desconfiança. Só que na primeira fase ali do Paulistão foi bem, principalmente porque encontrou um jogador decisivo, jogador que estava fazendo a diferença dentro de campo, e esse era o Galopo, que entrou no lugar do Caleri, que parece que se contundiu. Então ele entrou para substituí-lo, né, na parte ali ofensiva como centroavante, e fez por merecer essa posição. Fez gol a torto e a direito, conseguiu carregar o time assim como outros jogadores, mas ele era a peça principal. E aí o São Paulo chegou à fase decisiva do Paulistão com bastante, digamos assim,
favoritismo, né? Favorito a conquistar a vaga. Enfrentando um Água Santa, que é um time com praticamente nenhuma tradição dentro do Campeonato Paulista, né? Então, assim, um time que veio com boa classificação ali no Paulistão, classificou, enfrentou o São Paulo. E o São Paulo fez um jogo terrível contra o Água Santa. Um jogo muito abaixo, onde as chances de gol mais evidentes foram do Água Santa. E aí o São Paulo acabou indo para os pênaltis e perdendo para o Água Santa nos pênaltis. Diante de uma torcida gigantesca, né? Eles conseguiram essa derrota. E com isso, galera, viu novamente seu torcedor se decepcionar com o futebol em campo, onde não conseguiu fazer o resultado em campo, talvez principalmente pela lesão que aconteceu com o Galopo, seu principal jogador, logo no começo do jogo. E aí isso deteriorou o time, que com a entrada do Edson no lugar dele, não conseguiu trazer o mesmo futebol que vinha trazendo, né? Com o Galopo como aquele centroavante que garantia os resultados, garantia o gol, né? E aí São Paulo decepcionou seu torcedor nesse sentido. E com isso, o São Paulo fica numa situação preocupante, porque nesse momento o São Paulo está em terceiro na classificação geral, né, da competição do Campeonato Paulista. Só que o quarto e o quinto são o Água Santa, com os mesmos pontos do São Paulo, e o próprio Red Bull Bragantino, que também está classificado. Então, assim, existe a possibilidade do São Paulo ficar fora da Copa do Brasil 2024 pelo Campeonato Paulista. E aí, o São Paulo dependeria de quê? Precisaria conquistar ou a Copa do Brasil, né? Vencer a Copa do Brasil onde participa, ou talvez ficar na zona da Libertadores, coisa que não aconteceu ano passado com o São Paulo, ou vencer o Campeonato Brasileiro ou a própria Sul-Americana que vai jogar novamente. Então o São Paulo precisa ser campeão das competições que vai participar, ou talvez terminar pelo menos na zona da Libertadores de 2023, né, no Campeonato Brasileiro da Série A. Coisa que não aconteceu ano passado, coisa que, assim, a gente vendo a quantidade de lesões que o São Paulo sofre, o time titular do São Paulo pena para jogar o ano inteiro. E aí eu não sei se é problema do pessoal que faz né, que é o departamento médico, que é o departamento físico ali, né, os preparadores físicos do time. Não sei qual é o problema, mas o São Paulo quebra demais. Os jogadores machucam muito. E assim, o Galopo se machucou sozinho, cara. Num lance sozinho. Ele subiu, no que ele pisou no chão, ele se machucou, rompeu o ligamento cruzado do joelho. Vai ficar 6 meses fora, sabe? E aí, entra um outro jogador, daqui a pouco lesiona, fica fora. Vem um outro lateral, lesiona, fica fora. O Wellington, outro jogador, também se machucou no mesmo jogo, sabe? Então assim, cara, o São Paulo tá sofrendo em partes pra si mesmo, porque ele tá penando pra ter jogadores em campo pra jogar. E quando tem, o Rogério Ceni de fato não consegue organizar o time pra dar um padrão que consiga passar confiança ao seu torcedor. Os resultados são vários e vários resultados negativos, desclassificações ao longo dos últimos anos, que vem decepcionando cada vez mais o seu torcedor. E eu esqueci de algum time que talvez esteja decepcionando, que tenha deixado a desejar nesse começo de ano. Se eu tiver esquecido de algum, deixa aqui embaixo nos comentários que eu posso eventualmente fazer uma parte 2, trazendo mais times ou mais informações de clubes que não foram bem nesse começo de ano. Eu poderia citar aqui, por exemplo, o próprio Flamengo, né? Que participou de diversas competições, decepcionou diversas pessoas. Mas, cara, o Flamengo precisa de um vídeo à parte, porque o Flamengo é uma história só dele, né? Do que vem acontecendo lá. É uma decepção pro seu torcedor? De fato é, mas é muito mais do que isso. Então acho que o Flamengo precisaria de um vídeo só pra ele. Se você, torcedor do Flamengo ou torcedor de outro clube, tiver interesse em um vídeo com esse tema, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer pra vocês trazer pra vocês aqui. Vai ser um prazer trazer pra vocês o vídeo falando sobre isso. A minha opinião e tudo que rolou até então. Beleza? E esses foram os times que no momento, né, eu tive aqui com tiveram resultados mais decepcionantes nesse começo de ano. Se eu tiver esquecido algum, deixa aqui nos comentários, beleza? E se você curtiu o vídeo, deixa seu curtir aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho de notificações, que a gente fica aqui sempre disponível trazendo conteúdo novo
pra vocês, beleza? Então por hora é isso, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço do torcedor atleticano.